Olá, meu nome é Marcelo Lemos. Fazer para vocês essa semana uma breve revisão do sistema músculo-esquelético e a fisiologia do sistema músculo-esquelético aplicada. Como eu falei, eu vou fazer uma revisão mostrando apenas os aspectos contráteis, né, dos seus componentes. Contração muscular. Nós temos aproximadamente 40% de nosso corpo constituído por músculos. Esse conteúdo ele pode mudar de acordo com o biotipo de cada indivíduo. Então, indivíduos que apresentam um maior percentual de massa muscular, obviamente esses 40% eles podem estar um pouco, superior a esse valor de 40%. Indivíduos que apresentam um maior volume de massa gorda, indivíduos obesos, indivíduos com sobrepeso ou indivíduos muito magros, com certeza esse percentual ele pode diminuir. Quando nós falamos de musculatura lisa e cardíaca, aproximadamente 5 a 10% do conteúdo corporal é constituído dessa musculatura lisa ou cardíaca. Nós temos um diâmetro da fibra muscular que varia entre 10 a 80 micrômetros. Fibra muscular é composta basicamente de sarcolema, miofibrilas, sarcoplasma, retículo sarcoplasmático. Então nós temos aqui um esboço, dessa fibra muscular e quando nós observamos aqui, nós temos aqui a representação de um sarcômero com sua banda A, banda I entre as suas linhas eis, o que nós vamos explicar daqui a pouquinho, e isso aqui é nada mais nada menos do que uma miofibrila. Aqui nós temos o retículo sarcoplasmático, envolvido todas essas estruturas pelo sarcolema, e as miofibrilas, que vão conter os sarcômeros, que vão conter os elementos contráteis de um músculo. Vamos adiante. Falando um pouquinho sobre o sarcolema, ela é a membrana celular da fibra muscular. Uma membrana plasmática, composta externamente por uma fina camada de material polissacarídico, finas fibras colágenas, e essas extremidades elas acabam se fundindo, formando as fibras tendinosas, que são as extremidades não contráteis de um músculo, já que o músculo é composto por uma porção contrátil, e uma porção não contrátil. Aqui nós temos um esboço, de uma miofibrila. Cada fibra muscular ela compõe milhares de miofibrila. Cada miofibrila, por sua vez, ela tem aproximadamente 1.500 filamentos de miosina, aproximadamente 3.000 filamentos de actina. Nós temos as faixas claras, que são chamadas de actina, e são chamadas bandas I, isotrópicas à luz. Então, quando nós observamos aqui, nós vemos aqui a banda escura e a banda clara. E entre essas estruturas, na verdade, elas estão entre duas linhas chamadas de linhas Z. Então, as faixas escuras são a banda A, são as bandas de miosina anisotrópicas. Aqui existem as projeções laterais das miosinas que geram pontes cruzadas. Então, vamos destacar aqui. Eu tenho aqui um disco Z, um disco Z. Esse composto aqui entre os dois discos Z, ele é chamado de sarcômero. Esse sarcômero, ele apresenta, como eu falei, as bandas claras de actina, bandas escuras de miosina, e aqui nós temos intercalados, as faixas de actina e miosina. E essa questão delas estarem intercaladas e fazerem um mecanismo de catraca e deslizamento é o que vai gerar o processo da contração muscular. Então, o que seria essa contração? Seria a interação entre as pontes cruzadas e os filamentos de actina. Filamentos proteicos de actina e miosina estão entre as linhas eis. E como eu falei, entre essas duas linhas eis, formados por actina, miosina e outros componentes musculares, nós temos o sarcômero. Então, aqui nós podemos observar actinas, miosinas, e aqui nós temos o entrecruzamento entre essas fibras de actina e miosina. Bom, esse entrecruzamento maior, menor, maior presença de sarcômeros, menor presença de sarcômeros, isso é o que vai caracterizar o músculo ser mais forte,
mais fraco, mais alongado, mais retraído, né? Então, a contração muscular e a flexibilidade inerente, né, a um determinado músculo, ela vai se dar exatamente entre a interação entre as pontes cruzadas de actina e de miosina, compreendidas dentro de cada sarcômero, sendo que nós temos uma quantidade de sarcômeros em série, que aumentam com o aumentar progressivo da flexibilidade ou do tamanho do comprimento de um músculo e podem diminuir com a redução do comprimento deste mesmo músculo. Bom, então cada sarcômero ele é delimitado por duas linhas ex. E aqui nós vemos um sarcômero, né, delimitado entre duas linhas ex em um estado de relaxamento. E logo aqui abaixo nós vemos esse sarcômero num estado de contração. Nós podemos observar que quando eu tenho a aproximação de duas linhas ex, significa que esse sarcômero está diminuindo em comprimento. Consequentemente, as fibras de actina e miosina elas estão se entrecruzando. E assim está sendo gerada força para o músculo. Né? Quanto maior a quantidade de unidades motoras recrutadas durante um exercício ou durante a execução de um determinado movimento, maior será a quantidade de sarcômeros sendo recrutados consequentemente. Então, novamente repetindo, para que não possa ficar perdida essa informação. Duas linhas ex formam um sarcômero. Nós temos a actina, nós temos a miosina e aqui nós temos o entrecruzamento dessas duas estruturas, actina e miosina. Quanto mais contraído, maior a interposição. Quanto mais relaxado, menor essa interposição. O que seria então o sarcoplasma? É uma matriz onde as miofibrilas estão suspensas no interior da fibra muscular. Esse sarcoplasma ele vai ser constituído de elementos nutritivos para o músculo e elementos que esse músculo irá utilizar para uma contração ou um relaxamento muscular, já que a contração e o relaxamento muscular depende de alguns íons específicos, né, trazendo informações elétricas, gerando capacidade de contração e assim sucessivamente, como nós vamos falar adiante. Então, constituintes intracelulares, uma grande quantidade de potássio, magneto, fosfato e enzimas proteicas. Tem uma grande quantidade de mitocôndrias. Por quê? Porque essa mitocôndria ela vai conseguir fornecer o ATP para a contração muscular, ou seja, para essa contração das miofibrilas, o que em cadeia geraria uma contração muscular propriamente dita. Então aqui agora vamos compreender um pouquinho desse mecanismo da contração muscular, né? É um mecanismo de deslizamento. Então eu posso dizer que no estado relaxado, os filamentos de actina se superpõem discretamente aos filamentos de miosina, como pode ser visto nessa imagem aqui. Observe que existe uma não total interposição entre esses filamentos, o que pode ser visto nessa imagem. Veja que aqui nós temos o filamento de actina, nós temos o filamento de miosina. E esse filamento ele está representando o que está acontecendo aqui no estado de relaxamento. Observe que existe um afastamento entre os filamentos de actina, consequentemente um afastamento maior entre as linhas E. No caso abaixo, o que você pode ver é que esse músculo está contraído, representado aqui pela interposição total entre os filamentos de actina e de miosina. Significa que, neste caso, o relaxamento acontece uma pequena interposição, porque não pode ficar sem contato, existe uma interposição, para na hora que houver a necessidade de uma contração muscular, automaticamente esse músculo está apto a gerar essa contração. Então, essa contração ela vai ser dada pelo tracionamento da actina pela miosina através dessas cabeças aqui da miosina. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas eu tenho que entender que em um estado de relaxamento, as linhas Z estão afastadas, consequentemente o músculo está no estado, como eu poderia dizer, de
do seu tônus muscular. Um relaxamento muscular induz ao estado do tônus muscular normal do músculo, ou seja, é o estágio de contração mínimo de um músculo quando ele está relaxado. No momento que eu gero a contração, existe a sobreposição maior entre as fibras de actina e miosina, podendo acontecer uma sobreposição total aqui. A depender da utilização desse músculo, né, as rupturas e as lesões também podem acontecer. Então, o que seria um filamento de miosina? Uma dupla hélice, né, meromiosina leve, e você tem aqui as duas cabeças da miosina, que são meromiosinas pesadas. Essa cabeça, ela tem um movimento de dobradiça. Ela fica gerando um movimento de ida e volta. E é essa cabeça da miosina que vai se conectar à actina, fazendo esse tracionamento. Então, ó, traciona, traciona. Bom, o que é que eu posso mostrar aqui? E o que eu posso perceber e mostrar aqui a vocês é que a contração muscular se dá pela interação dessa cabeça da miosina com a região específica da actina, que é chamada sítio ativo da actina. E o que seria então a actina? Vamos ver no próximo slide. São dois filamentos, né, de actina que se entrecruzam, se entrelaçam, possuem os seus sítios ativos e são envoltos por um filamento conhecido como filamento de tropomiosina. Então, esse filamento que envolve a actina, né, que você está vendo aqui representado, ele é chamado de tropomiosina. E o que seria essa tropomiosina? Né? A tropomiosina seria nada mais, nada menos do que um constituinte muscular responsável pelo controle da contração e do relaxamento. Tá. Como funciona tecnicamente essa tropomiosina? Digamos que eu tenha dois filamentos, um de miosina e um de actina. Se estivesse apenas o filamento de actina e miosina, esse músculo, consequentemente, ele poderia estar entrando em contração em momentos indesejados. Mas o que acontece? Eu tenho entre essas duas estruturas uma tropomiosina que envolve esse músculo. E essa tropomiosina ela funcionaria mais ou menos nesse sentido. Ela está aqui em cima, ó. Ela está aqui em cima. No momento que a miosina ela tenta se conectar ao sítio ativo da actina, essa tropomiosina ela impede esse movimento. Impedindo esse movimento, esse músculo ele fica no estágio de relaxamento. Então, a tropomiosina ela é responsável por manter esse estágio de relaxamento muscular. Bom, mas Marcelo, como é que ocorre então a contração? A contração ocorre de uma forma bem interessante. Observe que entre durante o percurso dessa tropomiosina, existem complexos de troponina. Dentre elas, a que nós vamos citar aqui é a troponina C. Então, o que seria essa troponina? Só para nós termos o nome aqui registrado, a troponina ela vai ser a responsável por inibir um complexo conhecido por troponina-tropomiosina, fazendo com que essa tropomiosina saia da frente para que possa ocorrer a contração muscular. Então, como é que isso acontece? Nessa tropomiosina, eu tenho as troponinas. Como eu falei, é uma troponina C. Por que C? Porque tem afinidade pelo cálcio. Então, eu necessito da presença do cálcio se conectando à troponina C. Quando esse cálcio se conecta à troponina C, inibe o complexo troponina-tropomiosina. Então, essa tropomiosina que estava aqui impedindo o contato, ela acaba se deslocando. Quando ela se desloca, contração muscular pode ocorrer. Então, ó, gerei o processo de contração. Pronto, estou fazendo o mecanismo de deslizamento de catraca. Bom, o músculo vai entrar em estágio de relaxamento. Retirada do cálcio, entra um ATP para o relaxamento, tropomiosina volta para o lugar dela. Voltou para o lugar dela, a conexão não pode mais ser realizada. Então, dentro de um componente muscular, nós temos que entender
o papel da miosina, da actina, da troponina, tropomiosina e o cálcio. Foram os componentes que nós falamos até agora. Miosina é ela que vai fazer a conexão através da sua cabeça. Actina, existe um sítio ativo que está presente ali na actina para que possa ocorrer a contração muscular. Tropomiosina está ali com o objetivo de manter o relaxamento muscular e controlar então esse relaxamento e contração. Troponina, ela está distribuída na fita de tropomiosina para se conectar ao cálcio, inibir o complexo troponina-tropomiosina e ocorrer a contração muscular. Então eu dependo basicamente desses componentes aí. Falta falar ainda da presença da energia necessária para que ocorra essa contração. Então a interação entre os filamentos se dá exatamente dessa forma, né? Então aqui nós temos sítios ativos da actina, nós temos a actina, essa tropomiosina que envolve o músculo, e o complexo de troponina que está presente e distribuído, né, nesse percurso da tropomiosina, cada um com o seu papel específico. Então aqui nós temos um mecanismo, né, que é o mecanismo da contração muscular, representado basicamente por quem? Filamentos de miosina, filamento de actina. A miosina, ela está aqui, com sua cabeça, né? A meromiosina pesada, a meromiosina leve, e observe que eu tenho várias, né, miosinas distribuídas aí, que ela tem uma apresentação hexagonal, ou seja, é uma actina e várias miosinas ao redor, tá? Então ela consegue vários complexos de miosina, para dizer bem a verdade. Eu tenho aqui representado pelo número 1, 2 e 3 os sítios ativos da actina, e observe que a contração vai se dando a partir do momento que a cabeça da miosina vai pegando, soltando e pegando na seguinte, 1, 2, 3. Então ela vai tracionando para dentro essa actina. Aqui nós temos a presença aqui um pouco mais escuro da tropomiosina. E aqui essas três bolinhas escuras representando a troponina. Olhe que quando ocorre a presença do cálcio, a tropomiosina, ela sai da frente. É uma cobertura física. Ela realmente sai da frente para que possa ocorrer o mecanismo de contração muscular. Um outro esquema aqui mostrando a mesma coisa. Presença do cálcio chegando. O cálcio está chegando em quem? Na troponina C. Observe que a partir do momento que ocorre a presença do cálcio na troponina C, esse complexo aqui, que está impedindo a contração, ele acaba se deslocando. E esse deslocamento é chamado inibição do complexo troponina-tropomiosina. Representação da linha Z. E aqui eu tenho miosina, actina. Chegou o cálcio, vai chegar o ATP na cabeça da miosina, porque eu não tenho como gerar contração muscular sem ter energia. Esse ATP vai ser quebrado em um ADP, adenosina difosfato, mais uma molécula de fosfato, liberando energia para que aconteça a contração muscular. Então, observe que aqui nós temos, repetindo, miosina, actina, verde a tropomiosina e essas bolinhas aqui a troponina C. Chegada do cálcio, inibição do complexo, ou seja, saída da frente da tropomiosina, o ATP entra na cabeça da miosina, a miosina vem, se conecta à actina e faz o tracionamento. Pronto, está aí explicado de forma bem sintética o mecanismo de contração muscular, né? Já que essa aula, como eu falei, ela é uma revisãozinha para você entender esse mecanismo básico da contração muscular. Bom, só para a gente fazer uma diferença básica entre algumas fibras musculares, nós temos as fibras conhecidas como rápidas,
e as fibras conhecidas como lentas. O que seria uma fibra rápida? Eu vou dar um exemplo para vocês do gastrocnêmio. São fibras muito maiores que geram uma maior força de contração. Retículo sarcoplasmático extenso para liberação rápida de íons cálcio, porque eu preciso de um movimento explosivo, eu preciso de um movimento rápido. Grande quantidade de enzimas glicolíticas para a liberação rápida de energia pelo processo glicolítico. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o processo de formação, ou melhor, o processo de obtenção de energia por esse músculo. E aí vocês vão entender por que eu tenho energia fosfolipídica, glicolítica e oxidativa, e de onde vem essa energia e como essa energia funciona para o músculo. Vascularização pouco extensa, porque são fibras brancas, eu não tenho uma quantidade de sangue muito grande, né? Pela importância secundária do mecanismo oxidativo, como por exemplo, e uma pequena quantidade de mitocôndrias, né? Então, vamos trabalhar em cima desse gastrocnêmio, entendendo que esse músculo ele é um músculo que ele faz uma contração forte, mas que não é duradoura. Ponto. Então é isso aí. Contração forte, porém ela não consegue ser duradoura pelas próprias características das fibras musculares. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre as fibras lentas agora. São fibras menores, também inervados por fibras mais finas, vascularização mais extensa, o que sugere uma maior quantidade de oxigênio, número muito grande de mitocôndrias, porque precisa ficar gerando ATPs para uma contração mais mantida, manutenção de um alto nível de metabolismo oxidativo, né? Exatamente por conta dessas mitocôndrias. Grande quantidade de mioglobina, que induz fibras vermelhas, que necessitam de sangue para um processo de contração muscular mais mantidos, né? Semelhante à hemoglobina das hemácias, acelerando muito o transporte de oxigênio para essas mitocôndrias. A mioglobina dá ao músculo lento uma coloração avermelhada. Então, nós podemos citar como um músculo lento o sóleo. Então, observe que eu trabalho aqui com o sóleo e gastrocnêmio, dois músculos que estão próximos, sinérgicos, que atuam fazendo a mesma ação de plantiflexão. Bom, não vamos entrar aqui na questão da biomecânica de quem faz o que e quando, né? Quando é que o sóleo trabalha, quando o gastrocnêmio trabalha. O que eu vou falar é sobre o papel da contração muscular através de um gráfico. E nesse gráfico, o que é que nós podemos perceber? Eu tenho força de contração por milissegundos. Aqui eu tenho três músculos, por exemplo. O músculo ocular, mostrando que ele é um músculo extremamente rápido, mas que ele não consegue manter essa contração por muito tempo. Eu tenho um gastrocnêmio, que ele é um músculo rápido, com uma geração de pico de energia, mas que a contração dele também não é uma contração duradoura, ou seja, ele é capaz de gerar uma força muito grande, porém não é capaz de gerar essa força por muito tempo. E aqui nós temos o músculo sóleo, que ele é capaz de gerar uma grande força, porém ele consegue levar mais tempo gerando uma contração, né? Então isso aqui, ó, foi exatamente a duração das contrações isométricas de diferentes, né, tipos de músculos em mamíferos, mostrando o tempo de contração desses músculos, né, e fazendo essa correlação entre o músculo branco, né, e o músculo de fibras vermelhas, mostrando que o músculo que ele possui fibras vermelhas, ele consegue fazer uma contração maior por um longo período de tempo, já que ele possui uma maior quantidade de sangue disponível pela vasta vascularização, uma grande quantidade de ATPs devido ao grande número de mitocôndrias. Né? Então, isso aí induz a uma contração mais duradoura. Falando nisso, vamos falar um pouco sobre fonte de energia. A contração muscular depende da energia fornecida pelo ATP para ativar o mecanismo de catraca. Como eu falei, para ocorrer aquele mecanismo de contração, tem que ter presença do ATP. Tanto tem que ter presença do ATP para a contração, quanto para o relaxamento. Então, nós temos aqui, ó, contração muscular depende da energia fornecida pelo ATP para ativar o mecanismo de catraca.
após a contração, pequena quantidade de energia necessária, né, para que ocorra o relaxamento. Bombear o cálcio do retículo sarcoplasmático, né, para que ocorra o repouso. Bombear os íons de sódio e potássio para manter a contração iônica, adequada para propagar o potencial de ação. Então, quando nós falamos de potencial de ação, nós falamos sobre aquele mecanismo, né, de bombeamento de sódio e potássio, através da conhecida bomba de sódio e potássio, que foi visto por vocês em fisiologia. Então, nós temos que ter um ATP também para manter essas contrações iônicas adequadas, para que possa ocorrer o mecanismo tanto da contração quanto do relaxamento. Porque eu preciso do cálcio para contrair, mas eu também preciso do sódio para contrair e potássio para relaxar. Sem esses nutrientes, eu não consigo gerar energia para que isso aconteça. Após a decomposição do ATP em ADP, né, porque para ser liberada essa fonte de energia, eu tenho que tirar um fosfato daqui e transformar essa adenosina trifosfato em adenosina difosfato. Porém, eu preciso também desse nutriente para repor esse ATP. Quem é que vai fazer a reposição desse fosfato para que esse ADP possa receber essa refosforilação? É exatamente essa fonte de energia. Que a depender do músculo, nós temos fontes diferentes de energia sendo produzida por músculos diferentes e por exercícios de intensidade e frequência também diferentes. Primeira fonte de energia que nós vamos ter é a fosfocreatina. Ela dura em torno de 7 a 8 segundos. Presença imediata no músculo, para que você possa fazer uma contração rápida e precisa, né? Ligação de alta energia dessa molécula é rompida e a energia liberada, liberando um novo íon fosfato para o ADP. Então, quando você faz uma corrida brusca, rápida e imediata, quem é que vai liberar energia para refosforilar o ADP para que ele possa se transformar em ATP e gerar energia para o músculo? É exatamente a fosfocreatina, né? Sendo que a quantidade total de fosfocreatina disponível no músculo ela é pequena. Por isso ela só dura de 7 a 8 segundos. Imediatamente após essa fosfocreatina ser utilizada, nós temos a utilização do glicogênio, né? Previamente armazenada nas células musculares, degradada em ácido pirúvico e ácido lático. Pronto. Aqui está uma pequena explicação de por que você sente aquela queimor quando você faz um exercício muito intenso e de pouca duração. Né? Tipo assim, exercício abdominal. Você faz aquele exercício abdominal de forma rápida. Aí você sente aquela velha dor de facão, aquele queimor, né? Que o pessoal diz assim, tô com dor de facão. Na verdade, aquilo ali é nada mais nada menos do que a liberação do ácido lático para que ocorra a utilização do glicogênio. Então, quando ele degrada em ácido pirúvico e ácido lático, ocorre no músculo essa reação no qual o ácido lático causa aquela sensação de queimor. Bom, para, respira, oxigena, remove-se o ácido lático. É por isso que com aquela paradinha que nós damos, né, comumente a gente diz assim, pega uma folhinha verde, aí você vai lá, pega a folha verde, bota no short, quem nunca fez isso que atira a primeira pedra, nós temos aquela diminuição daquela sensação de queimor. Porém, é o seguinte, essa estrutura também não tem um mecanismo duradouro. Ela dura aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, assim, são reações que ocorrem de forma rápida, né? Porque ocorre na ausência de O2 e em uma velocidade muito grande. O problema é, ela deixa esse resíduo no músculo que vai causar aquela sensação de queimor. Então, ela causa aquela sensação de fadiga muscular. Por isso, nós vamos agora para outra fonte de energia. Então, os alimentos. Esse alimento ele vai lhe fornecer energia por algumas horas. Reconstitui tanto fosfato quanto ATP, através dos carboidratos, gorduras, proteínas, liberadas durante o processo de oxidação, através das mitocôndrias.
fonte definitiva de energia, alimentos e O2. Então, essa fonte de energia é o que vai fazer, por exemplo, com que você consiga levar mais tempo realizando determinado exercício com determinada intensidade, ou seja, a duração desse exercício ele passa a ser maior, né? E a intensidade ela tem que ser de moderada a baixa. Um exercício de intensidade muito alta, eu não consigo realizá-lo durante muito tempo, excetuando-se os casos, né, vamos colocar, indivíduos extremamente bem treinados. Então, ó, desencadeamento do decurso de uma contração muscular. Aqui uma pequena revisão. Potencial de ação percorre um axônio motor até suas terminações nas fibras musculares. Eu não falei disso porque eu falei que era uma revisão. Mas assim, para que ocorra uma contração muscular, eu tenho que ter um determinado comando. Esse comando vai levar uma informação ao músculo. Quando eu falo comando, eu falo de sistema nervoso central, não necessariamente um comando voluntário. Tá? Então, gera um comando, esse comando vai levar um sinal elétrico, que é através de um potencial de ação. Esse potencial de ação vai chegar na fibra muscular através de uma placa motora. Ocorre a liberação de uma pequena, né, quantidade de uma substância chamada acetilcolina, que é muito importante para a contração muscular. Atua sobre a área da membrana na fibra muscular, abrindo numerosos canais de acetilcolina dependente. Depois disso, grande influxo de quantidade de sódio para o interior da membrana muscular, produzindo um potencial de ação dentro da fibra muscular, já que a presença de sódio entrando, né, vamos botar assim, naquela membrana, ele vai acabar gerando esse potencial de ação. Se propaga ao longo da membrana na fibra muscular, do mesmo modo como faz nas fibras neurais. Retículo sarcoplasmático então libera o que? O cálcio. É esse cálcio que está armazenado no interior, que é liberado, que vai gerar a capacidade do músculo gerar a contração se ligando à troponina. Então, ó, os íons cálcio geram grandes forças atrativas entre a quitina e miosina, fazendo com que deslize uma em direção à outra, o que constitui o processo contrátil. Após uma fração de segundos, né, esse íon cálcio ele tem o seu canal fechado e volta para o retículo sarcoplasmático. Bom, com esse fechamento do canal de cálcio, o que é que vai acontecer? O relaxamento do músculo. Bom, gente, aqui foi só uma revisãozinha, né, para a gente entender um pouquinho do mecanismo da contração muscular. Contração muscular é algo que merece muito mais atenção de nós fisioterapeutas, né, mas nós temos que entender, né, um pouco mais sobre esse processo de contração. Professores de educação física, né? Nós também temos que saber. Por que eu falo nós? Porque eu tenho as duas graduações, eu tanto sou fisioterapeuta como sou profissional em educação física. Então, essa questão da contração muscular, ela tem que estar muito presente, tanto para os profissionais de educação física quanto para os fisioterapeutas. Não tem como eu trabalhar o indivíduo e gerar força, gerar movimento, gerar contração muscular sem entender como essa contração muscular acontece. Então, um grande abraço e até a próxima.